Bom dia! Vamos adorar ao Senhor Jesus, que é digno de honra, de glória, e um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Salvador. Chega da cruz do bom Salvador, prostrada aos pés do meu Redentor. Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Jeremias nos diz que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não saia do armário, não saia. Não assuma tudo que passa pelo seu coração, pelos seus pensamentos. Somos corruptos, somos perversos. Nosso coração é enganoso. Nem tudo que passa pela nossa vontade, pelos nossos pensamentos, nós temos que fazer. Ai de nós! Ai de nós se fizéssemos tudo o que pensamos e queremos. Porque nosso coração é enganoso, perverso. Então nós temos que levar nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus. Nós temos que pedir a Deus que sonde o nosso coração. Muitas vezes nós não enxergamos o que está dentro de nós, as tendências, as vontades. Mas nós temos que pedir a Deus que nos mostre. Porque Deus que nos criou, Ele pode sondar o nosso coração e nos mostrar aquilo que não é o melhor para nós. Aquilo que vai nos trazer consequências horríveis. Nós pensamos que se fizermos o que temos vontade, seremos felizes. Mas o Criador sabe o que é melhor para a nossa vida. Então a palavra de Deus nos mostra, aqui no versículo 10, prosseguindo. Depois de falar que o coração é enganoso e perverso, o versículo 10 diz assim, o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Então o Senhor, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E nós temos que pedi-lo para nos guiar na verdade, nos libertar na verdade, nos santificar na verdade. Porque o Senhor nos criou e Ele sabe nos consertar. Então,
A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 11, 28, que o homem deve examinar a si mesmo. E a gente examina melhor a gente mesmo na presença do Senhor. Nós podemos ir a Ele por meio do seu Filho Jesus Cristo que nos foi dado, para ser o nosso mediador entre nós e o Pai. É como a Bíblia diz, vai para o lugar de intimidade, abre o seu coração, fala tudo para Ele, das revoltas, do ciúme, da inveja, das comparações que você faz com o outro. Submeta seus pensamentos ao Senhor Jesus. Se humilhe diante dele. O melhor, querido, não é assumir as suas fraquezas, os seus pecados. O melhor, realmente, é colocarmos tudo isso diante do Senhor, que nos criou e nos conserta. Porque quando a gente assume nosso ciúme, e a gente fala, eu sou assim mesmo, e a gente briga pelas coisas, isso não vai melhorar. Não vai melhorar, vai ter consequências terríveis de divisão, de briga, de confusão. E assim é para tudo que não condiz com a santidade de Deus, que não condiz com o melhor para nós. Então, a palavra de Deus nos diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando o Senhor nos julga, nos disciplina, Ele faz isso para nos consertar, para nos libertar, para nos santificar, para nos ajudar a vencer essa natureza pecaminosa, enganadora. Porque não é quando temos tudo o que queremos que somos mais felizes. Fomos criados para Deus e só encontramos o verdadeiro prazer, a plenitude da vida no Criador, por meio do Redentor que nos resgata desse coração perverso, dessa vida pecaminosa. Jesus falou à mulher samaritana em João 4, se você beber da minha fonte, da fonte da água da vida, você não vai precisar mais viver a vida de promiscuidade que ela estava vivendo. Ela vai sempre ter aquela fonte disponível. É claro que eu preciso ir constantemente à presença do Pai. Buscar o pão de cada dia, abrir o meu coração, ter intimidade, ter tempo para Deus. Abrir o meu coração diante dele. E às vezes há alguma coisa que eu nem estou enxergando. Às vezes a gente diz assim, tem muito tempo que eu estou sentindo, e agora eu estou sentindo isso. Agora eu vou assumir, eu vou sair do armário. É o melhor, querido? Você vai realmente ser mais feliz? Com certeza não. Porque melhor do que você, Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Quando Deus diz algo, Ele sabe o que está falando. Ele nos criou. E Ele deu a vida do seu próprio Filho para nos redimir do pecado. O salário do pecado é a morte, se vivermos em pecado. O que é pecar? É transgredir a lei de Deus. É fazer aquilo que o Criador não quer que nós façamos. Não é só o que eu quero, é o que é melhor para mim. É o que Deus quer para mim. Se Deus é importante para mim, se eu acredito que Ele sabe o que é melhor, se eu acredito que Ele me amou a tal ponto de dar o seu próprio Filho por mim, então eu vou confiar nele e depositar os meus desejos aos pés do meu Criador, em Jesus. E confiar que Ele sabe o que é melhor para mim, pois me criou, pois me redimiu, pois me amou ao ponto de dar a sua vida por mim. É preciso fé naquilo que Deus diz para nós. Querido, seu coração é enganoso. Não assuma tudo que você tem vontade. Não assuma todas as suas tendências pecaminosas. Não assuma. Não se aproprie. Leve-as, enxergue-as e leve-as à cruz do Calvário. Confesse os seus pecados. É o segundo ponto.
Confesse-os diante do Senhor. 1 João nos diz o seguinte, é um texto conhecido, mas exige de nós humilhação, né? A palavra de Deus diz assim, em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, todos temos. Todos temos tendências erradas, somos muitas vezes inclinados pela nossa natureza pecaminosa, nosso coração perverso para o mal. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos. E a palavra confessar é concordar com Deus. Concordar que aquilo não é o melhor para nós. E dizer isso diante de Deus. Deus, eu estou sentindo isso e eu sei que não é o melhor para mim, mas o meu coração, a minha vontade, eu estou sentindo esse desejo, mas eu não quero isso para mim. Eu sei onde isso vai me levar. Isso vai me levar à morte. Isso não é o melhor, não vai te glorificar. Vai atrapalhar a minha vida com o Senhor. Vai ter consequências. Senhor, e acima de tudo eu quero o Senhor. É em Ti que eu encontro o sentido da minha vida. A vida aqui é passageira, com seus desejos, com suas vontades. Mas às vezes nós trocamos o que é eterno pelo que é passageiro. Haverá um dia, querido, que vamos descansar, que não vamos ter mais que lutar com o pecado, com as tendências. Vamos gozar da plenitude da glória de Deus. Aqui essa vida passa, 100 anos passa, mas depois vem uma eternidade. E nós queremos viver a eternidade com aquele que nos amou, a tal ponto de nos dar o seu Filho. O diabo, ele nos tenta para nós cairmos em pecado e sermos escravizados pelo pecado. Ele vai e nos tenta na nossa fraqueza para nos escravizar e nos levar para o inferno com ele, porque ele está destinado ao inferno. Então, vamos confessar, vamos concordar com Deus que aquilo não é o melhor para nós. Vamos pedir ajuda, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós precisamos admitir que estamos tendo problemas, que estamos tendo tendências, que estamos tendo fraquezas, que estamos sentindo algo. Às vezes as pessoas enxergam e nós não enxergamos. Vamos pedir a Deus para... Senhor, tem alguma coisa em mim? Antes que seja tarde demais. Porque o diabo quer nos enlaçar, nos amordaçar, ele quer nos enrolar, nos enganar. Ele é um enganador. Então vamos confessar. Tiago nos diz o seguinte, Tiago 5,16. A palavra de Deus nos diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Muitas vezes, vamos precisar, além de ir a Deus em oração, em humilhação e confessar o pecado a Ele, vamos precisar de ajuda de alguém, de confiança, que tenha ética de não espalhar o nosso pecado para orar conosco, porque a Bíblia diz que há poder nisso. Confessai os pecados uns aos outros para serdes curados. Eu creio, querido, que às vezes nós vamos lutar com isso até a morte. Às vezes não. Às vezes aquilo vai ser vencido totalmente e o desejo vai desaparecer. Mas tem pessoas que vão ter que lutar até a morte. E como a palavra de Deus diz, muitos se fazem eunucos pelo reino dos céus. O que quer dizer isso? Muitos renunciam a uma tendência, a algo, pelo valor do que encontrou, pela pérola de grande valor que é o reino dos céus. Por valorizar o amor de Deus, que deu a sua vida por nós, deixa as tendências, deixa a sua própria vontade na cruz. Então, nós sabemos que precisamos da ajuda de Deus. Confesse o seu pecado. A palavra de Deus nos diz em Tiago o seguinte: ninguém ao ser tentado, Tiago 1,13. Diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça
depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nós temos que saber para onde estamos caminhando, se ceder a essa vontade. O mundo grita, seja feliz. Nós estamos realmente com o coração nas coisas lá do alto. É o que nós queremos mais do que tudo. Muitas vezes o melhor não é ser feliz e fazer tudo o que queremos. A nossa felicidade está em Deus, na plenitude da comunhão com Ele. Essa é a verdadeira felicidade. Não é fazer tudo o que eu quero. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 9, 25, Paulo, que se converteu a Jesus, diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo diz que todo atleta, no versículo 25, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim também corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no mar. Então, nós sabemos que a salvação não vem pelo nosso esforço, mas nós somos cooperadores de Deus, estamos numa corrida. Paulo diz em Filipenses, ele fala para nós, Filipenses 3, de 12 em diante, não que eu tenha já recebido, já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam, segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infama, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Temos uma corrida, não obtivemos ainda a perfeição, temos luta. E a nossa dependência do Senhor Jesus, nós temos que saber que sem Ele nada podemos fazer, é contínua, é cada dia. Renovamos as forças no Senhor, clamamos por ajuda, porque esse corpo é perverso, corrupto, mas nós depositamos nossa vontade submissa àquele que morreu por nós, que nos comprou com o seu sangue, e a nossa pátria está nos céus, onde esperamos um novo corpo ressurreto igual ao de Jesus, que não vai mais precisar enfrentar essa luta contra o pecado. Então, meu querido, você precisa dia a dia, humildemente ir à cruz e pedir a Deus que sonde o seu coração, purifique no sangue de Jesus. Não assuma algo que seu coração está sentindo, amargura. Lide com isso, sim, lide com a amargura, lide com o ciúme, lide com a inveja. Somos tentados a tudo isso, a lascívia, ao adultério. Mas nós levamos na cruz e dizemos, Senhor, eu não quero isso para mim. Senhor, eu vou às histórias bíblicas aprender com os erros e aprender com os acertos. A fazer escolhas cada dia de renunciar à carne, de renunciar ao que eu quero para fazer a vontade melhor, que é a vontade de Deus. Não deixe que ninguém tome a sua coroa, querido. Nós precisamos sim de disciplina, de humildade, de dependência do Senhor Jesus, para viver uma vida na sua presença, mas vale a pena, porque o que nos espera é a eternidade na presença desse Deus maravilhoso, que nos amou tanto,
que deu a vida do seu Filho por nós. Vamos viver para Ele. Vamos vencer o pecado. Na presença dEle, podemos sim. Haverá luta até a morte. A luta só vai terminar com a morte. Mas vamos avançando e escolhendo aquilo que é a sua vontade. Leia na sua palavra, medite os preceitos que são bons para a sua vida. E escolha fazer a vontade de Deus e crucificar essa carne. Deixa na cruz do Calvário. Pai, abençoa-nos. Nós queremos admitir, não negar os desejos, mas também não assumir. Nós queremos colocá-los na cruz do Calvário, confessando-os, buscando ajuda, graça, domínio próprio, força, deixando que a seiva da videira produza em nós o fruto do Espírito. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos humilharmos e com a tua ajuda fazer a tua vontade, que é melhor do que a nossa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.